Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, seus projetos, tudo de bom para vocês, tá bom? Eu quero compartilhar aqui uma palavra com vocês, uma palavra que vai nos dar mais sabedoria que vem da parte de Deus, tá bom? Eu vou ler no livro de 1 Reis, no capítulo 3, no versículo também 3, tá bom? 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, fala sobre, o tema é sobre Salomão pede a Deus sabedoria. Então vamos lá, vamos examinar aqui o terceiro versículo, o versículo 3, né? Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Vamos dar uma pausa nesse primeiro versículo aqui, o versículo 3, onde nós começamos, que fala sobre Salomão. E a Bíblia fala que ele amava ao Senhor. Então aqui a gente vê que ele já cumpria um dos mandamentos, porque ele amava ao Senhor. E diz mais, andando nos preceitos de Davi seu pai. Ou seja, ele andava nos preceitos, ele andava conforme o ensinamento que Davi passou para ele, né? E Davi foi um homem que se tornou rei ungido por Deus e um dos reis mais bem-sucedidos que Israel teve, né? Então Davi foi um homem que temeu, ele foi temente a Deus. Davi teve suas falhas, seus erros? Sim, teve. Porém, Davi não viveu no erro e nas suas práticas de pecado que ele teve. Muito pelo contrário, ele se arrependeu daquilo que ele fez de errado e se voltou para Deus. Então, Deus, quando vê que a pessoa comete um pecado, um erro, Deus espera que a pessoa venha se consertar, venha se arrepender e se voltar para Ele, porque Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para liberar o perdão para aquela pessoa, para que ela volte a ter a vida eterna. Então, Davi foi um homem muito ungido por Deus e andava nos preceitos, estatutos e mandamentos de Deus. Então, Davi passou isso para o seu filho. Davi passou tudo isso para o seu filho Salomão. Então aqui nessa oração, Salomão, nessa palavra, né? Nessa mensagem aqui, quando fala de Salomão, mostra que Salomão ele andava nos preceitos de Davi, seu pai. Então isso faz com que Salomão venha a ter o sucesso também do seu reinado, até porque Salomão aqui agora ele assume o trono de Davi, seu pai. Ele assume o trono de Israel. Ele se torna rei de Israel. Ele se torna rei de uma grande nação. Então, para guiar uma nação, para guiar um povo, é necessário que tenhamos o quê? Daquela pessoa que está ali. É necessário que ela tenha sabedoria. E essa sabedoria que nós falamos aqui não é sabedoria terrena, não é sabedoria do homem, mas é sabedoria que vem de Deus. Então vamos continuar aqui para vocês entenderem como que Salomão recebeu essa sabedoria. Continuando, versículo 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Por que Salomão ele ofereceu o sacrifício dele em cima de um monte? Porque até então o templo de Deus, que também foi chamado Templo de Salomão, que foi criado, foi levantado por Salomão no período dele, então recebeu esse nome também, Templo de Salomão, né? Então não existia até esse momento aqui, não existia um templo. Então Salomão sacrificava nos altos montes,
né? Ele sacrificava nos altos montes. E ele escolheu, Salomão, quando vai escolher ali o local do sacrifício, ele vai para o monte mais alto, ele procura o monte mais elevado. Então, o que nós aprendemos com isso? Que quanto mais alto era aquele monte, é como se fosse mais perto de Deus, e também é como se fosse o melhor de si. Por quê? Porque qual que é mais fácil? Você subir no monte aonde você leva 30 minutos para subir, ou subir no monte aonde você leva 3, 4 horas para subir, devido à altura? Qual que é mais difícil? Você sabe que mais difícil é aquele que leva mais horas, 3, 4 horas, do que o que tem só 30 minutos de subida. Então, quando fala que ele escolhe o alto maior, eu posso levar para esses dois caminhos, e tem mais, só que eu estou citando 2 caminhos aqui, né? Mas a palavra de Deus ela é extensa, ela não tem limitações, né? O que Deus está me passando aqui agora é para falar 2 para você. Então, quando fala alto maior, significa isso, o melhor de si, o melhor para Deus, tá bom? E ficar mais perto de Deus, para poder agradar Ele também. Então Salomão, ele escolhe o alto maior, e lá nesse alto maior, o que Salomão faz? Ele oferece naquele alto monte 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. E aqui está dizendo que naquele altar que ele apresentou 1000 holocaustos, né? Naquele local, em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão. Interessante que no mesmo local aonde Salomão oferece seu sacrifício, Deus aparece a Salomão. Olha lá, Deus aparece a Salomão. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, né? Em sonhos. Salomão estava como? Deitado, dormindo. Em sonhos Deus aparece para ele. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste esta grande benevolência, e lhe deste um filho que assentaste no seu trono, como hoje se vê. Se referia até a ele mesmo, né? Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Agora vamos ver o resultado desse pedido. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedir tal coisa. O que Salomão pediu? Salomão pede a Deus honra, ele pede riqueza, ele pede a morte dos seus inimigos, ele pede anos de vida para ele. Não, ele não pede isso.
Salomão faz o seguinte pedido a Deus: sabedoria, discernimento entre o bem e o mal, para saber o que é certo, o que é errado. Ele pede sabedoria para Deus. Poderia ter pedido: Senhor, destrói todos os inimigos que futuramente podem vir contra mim, até porque ele era rei e naquela época havia muitas guerras. O próprio pai dele, Davi, lutou muitas guerras. Então ele podia ter pedido: Senhor, derrota os meus inimigos. Senhor, me dá tantos anos de vida. Senhor, me dá riqueza, me dá mais honra do que eu já tenho. Ele poderia ter pedido isso, e Deus daria, porque aqui Deus está falando: pede o que você quiser que eu vou te dar, que eu te dê. E Salomão pede uma única coisa: sabedoria. E o que Deus dá para ele? Deus dá sabedoria, Deus dá riquezas, honras, até o que ele não pediu, até o que Salomão não pediu, Deus deu para Salomão. Não são minhas palavras, está aqui, vamos continuar para vocês verem e já vamos terminar. Versículo 11, Deus fala assim: disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Olha só, dou-te coração sábio. Deus deu a Salomão um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então aqui Deus dá tudo o que Salomão precisava. Deus dá a sabedoria que ele pediu, Deus dá discernimento, e Deus dá o que ele não pediu: riquezas, honras, glória. Tudo isso Deus dá para Salomão. E Salomão pede o quê? O que Salomão pediu? Sabedoria. Então, resumindo essa mensagem, essa palavra que eu estou passando para vocês, o que é mais importante para você? Porque aqui a gente vê que o mais importante para Salomão era ter conhecimento, era ter sabedoria. Já pensou se o mais importante para ele fosse só riqueza, só o ouro que ele podia ter? Já pensou se o mais importante para Salomão ali naquele momento era só a morte dos inimigos? Que reinado ele teria? Um reinado frustrado. Mas como ele pediu sabedoria a Deus, o reinado dele foi um dos reinados que Israel tinha muita paz, um reinado em que o reino de Israel cresceu mais do que na época do seu pai, se expandiu, conquistou mais terras, tudo dentro do reinado de Salomão. Por quê? Porque Salomão pediu a Deus sabedoria. Então ele foi um homem sábio, no seu governo, sábio para lidar com as pessoas, sábio para lidar com as situações da vida. No entanto, Salomão escreveu ali, Eclesiastes, Provérbios. Ele compôs, se eu não me engano, mais de 3.000 ou 5.000, eu não me recordo bem, mas ele compôs isso tudo aí, de provérbios e salmos também. Então, Salomão se tornou um homem muito sábio, porque priorizou o mais importante que um ser humano pode receber. E qual é o mais importante que um ser humano pode receber? É ouro, é riqueza,
São bens materiais? Não. O maior bem que o ser humano possa receber é a sabedoria que vem de Deus. É o próprio Deus dentro daquela pessoa, tá bom? Então espero que vocês sejam muito abençoados através dessa palavra, que Deus te ilumine, né? Nós vamos encerrar o vídeo aqui agora. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, compartilha, deixe o seu like para essa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos com Deus.